Neste episódio de A Casa, sua podcast, recebemos Sandro Rigotti, um profissional com uma trajetória inspirada dentro e fora dos campos. Sandro acumulou experiências únicas que vão no esporte de alto rendimento ao serviço público. Como goleiro profissional, defendeu clubes como Chapecoense, Grêmio, Pato Branco Esporte Clube, Associação Xanxerense, Juventus de Jaraguá do Sul, entre outros, entre 1985 e 1995. Mais tarde, atuou como treinador de goleiros no Avaí e no Figueirense, conquistando títulos importantes nas categorias de base. Desde 2005, segue sua carreira como servidor público no Ministério Público de Santa Catarina. Durante uma conversa, Sandro encontrou lições valiosas que aprendeu ao longo de sua jornada. Ele destacou que disciplina é o pilar para o sucesso, tanto no esporte quanto na vida, e que a constância é o que construiu resultados e acréscimos. Para ele, é essencial estar sempre preparado, pois as oportunidades surgem para quem se dedica e mantém o foco diariamente. Sua história é um exemplo de paixão. Trabalho duro e perseverança pode abrir portas e deixar um legado duradouro, seja dentro das 4 linhas ou em qualquer outra área de atuação. Assista agora ao podcast e inspire-se nesta entrevista sensacional. Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é uma pessoa que gosta bastante da disciplina, né, do treino, como que a disciplina, o que que a disciplina proporciona, o que que ela facilita para que um jogador, por exemplo, um menino, uma pessoa que treina futebol, goleiro, né, que era a tua profissão, que você ajudou a treinar alguns, faz com que ele tenha melhor êxito, melhor sucesso? Bom, disciplina eu acho que é algo que faz parte da vida de qualquer pessoa que queira ter sucesso. A gente vê os meninos quando chegam num clube, tem uma gama de outros competindo. Nesse tempo, nesse momento de trabalho, de treino, de aprendizado, muitos vão perdendo o foco, muitos vão se perdendo pelo caminho. A gente vê muitos atletas com potencial que perdem o foco por um motivo, por outro. E é fácil, né, de perder o foco, né? Porque com certeza tem várias que querem ser goleiro profissional, jogador qualquer, tem muitos, né? Muitos. Exatamente, a competição é muito grande. Então eu sempre digo que são várias características que no final vão formar um todo. Muitos se distraem com o dia a dia, muitos não têm aquela resiliência do treino, de deixar o lazer, de deixar a família de lado. Então é foco. A disciplina é algo inerente, principalmente para quem quer ser goleiro, é chegar muito cedo, focar no trabalho, tentar ser melhor do que o outro, porque apesar de trabalharem juntos, de serem uma equipe, os goleiros geralmente chegam cedo, saem tarde, mas somente aquele que tem mais vontade, aquele que tem mais resiliência é que consegue se despontar. E porque eles começam cedo, né? E são quantas horas mais ou menos de treino por dia? É bastante tempo, né, Sandro? O goleiro, a gente sempre fala que é aquele que mais treina, aquele que mais tem que se dedicar, aquele que mais tem que ter foco, para no final apenas um jogar. Então, numa equipe de base, o treinamento é feito pela manhã, geralmente 2 ou 3 horas, na parte da tarde, não são todos os dias da semana, mas diria que seriam umas 3 ou 4 horas por dia de trabalho bem intensivo, né? Trabalho técnico, trabalho físico. Também a gente tem... E repetição, né? E talvez tenha que ter resiliência porque faz a mesma coisa muitas vezes, né? Exatamente. A repetição, principalmente para o goleiro é uma posição que a gente consegue formar, né? Melhorar a performance. Muitas vezes um meia, um zagueiro, ele tem que ter uma certa capacidade intrínseca, né? Uma habilidade. O goleiro você consegue formar, você consegue trabalhando, melhorar. Mas, claro,
aquela pessoa, aquele menino que já tem uma característica, que já tem um dom, ele consegue aperfeiçoar melhor. Se você pegar alguém que tem, que tem potencial e tem vontade, tem persistência, tem resiliência, ele vai chegar muito longe. Se você pegar alguém que não tenha essas características, que não tem tanta uma característica, um, A disciplina mesmo, uma característica própria, aquela habilidade. Se ele treinar muito, ele vai chegar em algum lugar, mas se agregar a capacidade natural com o treinamento, ele vai chegar muito mais longe, né? Ele vai conseguir atingir melhor, né? E isso é uma coisa, né? Vocês sabem que o podcast A Casa é Sua, a gente fala sobre empreendedorismo, né? E eu penso que o futebol, o esporte, eles traz lições muito importantes para nós empreendedores, né? Porque você falou uma coisa que é bem importante. No futebol, muitas vezes, num time profissional de ponta, é um goleiro que joga e são o quê? 2 reserva. Exato. Mas é um que joga, 3. Não conseguem ter muitos, né? Porque na nossa vida real, você tem um negócio, dependendo da cidade que você mora, vários outros têm um negócio parecido e muitos podem ter sucesso, né? Então, aqui, nesse ponto, eu acho que a questão da disciplina. E como é que você percebe? Tem um perfil de pessoa assim que você vê assim, olha, essa pessoa ela é mais disciplinada, ela tem mais disciplina. Como é que você percebia isso ao longo do tempo? Chegava, vamos dizer que, não sei como é que funcionava lá, Sandro, começava o ano, talvez trocavam os meninos por idade, chegavam novos. Tu já conseguia entender ou era o tempo que diria quem tem mais disciplina, mais vontade e quem tem menos? Olha, eu acho que a questão de disciplina, de vontade, de foco, é algo que vem muitas vezes da formação, de casa, de exemplos e do próprio desejo da pessoa em atingir um objetivo, né? A gente percebe quem tem mais vontade, quem é mais desligado, quem tem mais foco, quem tem mais um querer, Uma uma ambição de ambição a mais, querer ser... exatamente. Mas assim, o melhor, muitas vezes, ele vai despontar, não é no primeiro momento, é com algum tempo. A constância. Constância, exatamente. Aquela pessoa que começa a seguir alguns exemplos positivos, aquele que você vê que chegou mais cedo, aquele que ele, em determinados momentos de dificuldade, ele consegue superar algum obstáculo, porque o relacionamento no dia a dia, num clube de futebol, é bastante difícil, especialmente quando você está iniciando uma carreira, tentando chegar em algum lugar, né? São incertezas. Você não tem uma certeza que vai chegar. Claro. Então, essa questão de quem vai chegar mais à frente, eu sempre falava para os meninos: olha, vocês estão aqui não é para perder tempo. Isso é uma fase da vida que, se vocês não aproveitar agora, vocês não tirar o máximo daquilo que vocês têm, que vocês podem dar, vocês estão perdendo tempo. Porque morar num lugar, muitas vezes com 20, 30 pessoas, comer num refeitório, pegar ônibus, estar longe da família, isso não é algo prazeroso, simplesmente para você estar tirando férias. Então, você tem que querer, você tem que querer ser melhor que o outro goleiro que tá junto contigo. Você não precisa ser inimigo dele, mas ele é o teu adversário. E outra coisa assim que eu costumava comentar sempre, e falo isso no dia a dia, na vida, a pessoa tem que estar preparada, porque a oportunidade ela pode aparecer a qualquer momento. Você imagina, Heather, vamos colocar lá no futebol, o cara é o terceiro goleiro. Certo. Ele tá lá, terceiro goleiro, nunca joga, e começa a reclamar. Ah, mas nunca joga, não tem oportunidade, o treinador não gosta de mim. E ele desiste.
Ele reclama, seria um atleta com um bom potencial, mas ele, eu não tenho oportunidade, o treinador não me dá chance. E daí? Passa a não treinar mais como deveria. Relaxa. Um belo dia, o goleiro que está jogando, o titular, ele se machuca, o outro dá um problema, e de quem é a vez? É a dele. E se ele estiver bem preparado, é a oportunidade. Agora, se ele não estiver bem preparado, o que vai acontecer? Ele vai entrar, não vai jogar bem, vai falhar. Ele teve a oportunidade e não estava preparado. Então, isso é uma coisa que é para o atleta, para o esporte e é para a nossa vida também. Com certeza. O desânimo leva as pessoas a relaxar, a ter falta de interesse, a não fazer as coisas bem feitas. Achar que não vai dar certo, não vai que dar nunca certo. vai acontecer Exatamente. com ele. E de repente, num belo nada, aparece. Aquilo lá está na frente dele e ele não estava preparado. Então, isso é uma coisa importante, que o esporte em si, você tem que estar sempre bem preparado. Você não pode relaxar em momento algum. Eu falava para os meninos, olha, você pode estar 4 ou 5, você pode não estar nem indo no chute a gol lá. Fica aqui fora. Fica aqui treinando. Um belo dia vai passar alguém e fala, puta, aquele cara lá tá, como ele é esforçado, dedicado, e assim pode ser a oportunidade, como a gente já viu em diversas vezes oportunidades, né? Isso. As pessoas, um atleta, por exemplo, que ninguém dava nada, ninguém sabia, de repente acendeu, estava lá naquele momento certo, ele aproveitou. E eu não lembro agora, eu gosto bastante de futebol, você que nos acompanha, eu não falo muito sobre futebol, mas eu adoro futebol, e eu não lembro qual que é o atleta, mas recentemente um atleta que fez muito sucesso comentou isso, que ele jogava na base de um time e ele pedia para ser gandula, e ele ia como gandula e no início do jogo passava a equipe, o pessoal treinando e pessoas, e ele fazia lá embaixadinhas, fazia várias coisas que no futebol, e não lembro exatamente quem que era importante no time, observou, chamou ele para fazer um teste, o cara despontou, não sei se você entendeu, ele estava procurando ser jogador profissional, ele treinava na base de algum time, não lembro qual que era, só que ele não tinha muitas oportunidades, e ele teve a oportunidade de ser gandula nos jogos daquele time profissional. E ele ia lá e não simplesmente, vou pegar a bola, vou fazer cera, vou demorar. Sim. Ele ia lá e chutava, enfim, fazia algumas coisas e ele virou. Isso que você fala é uma coisa importante. E no comercial, pessoal, isso acontece muito. Muitas vezes, se você é vendedor, se você trabalha para alguma companhia, trabalha para uma companhia não tão grande, trabalha para você, às vezes você pensa, poxa, hoje deu tudo errado. Aí você para, ontem deu tudo errado. Semana passada deu tudo errado, mês passado deu tudo errado. Mas se você estiver preparado e com uma mente positiva, focado, amanhã pode dar tudo certo. Só que se chegar amanhã e chegar o cliente certo no lugar certo, acho que é mais ou menos como o futebol. Se você não estiver preparado, né, você que vem no comercial, se estiver com a energia baixa, estiver de mau humor, estiver vendo o problema, provavelmente você não vai conseguir fazer aquele negócio. Do mesmo jeito com que o goleiro que queria muito uma oportunidade, teve a oportunidade dele, às vezes não treinou, né? Tomou um gol errado, aí realmente... E no esporte é muito mais difícil, né, Sandro? Porque muitas vezes você não tem nem a segunda chance, né? Exatamente. Só para elucidar, né, para alguns casos assim que eu lembro, eu sou mais antigo, na década de 80, o Internacional de Porto Alegre tinha vários goleiros e um belo dia eu tenho um clássico Grenal, um machucou, o outro deu um problema, pegaram o quarto goleiro, um cara chamado Gilmar Rinaldi, nunca tinha jogado no time profissional, colocaram ele e de lá para frente o Gilmar foi titular do Inter, foi campeão, Copa do Mundo, né? Ele ganhou 94, foi goleiro do São Paulo, goleiro do Flamengo, se tornou um grande empresário, estava preparado. Sim. O outro exemplo também, o Ronaldo. O Ronaldo era goleiro dos juniores do Corinthians, machucou o Carlos na época, o Valdir Pérez, mais um. Tem que colocar esse aqui. Ele estava preparado. Foi 15 anos depois um ídolo lá do clube, né? E assim como outras histórias também, né? Então eu digo assim, sempre
estarmos preparados, né? E o preparar é a gente estar atento, é não deixar o desânimo tomar conta da nossa vida. Os problemas acontecem, a gente não pode parar de nos motivar todos os dias. Aquela questão do copo meio cheio e meio vazio, né? Uma pessoa positiva, ela enxerga o copo sempre meio cheio. Uma pessoa negativa, tudo é problema, o copo tá sempre meio vazio. Então, são coisas que no futebol, como tu havia perguntado antes também, Sim. Quem consegue resolver os problemas, a dificuldade de transformar em alguma coisa positiva, em motivação, são esses que vão vencer. Porque a competição é grande. Eu creio que no teu ramo também, com as pessoas que tu lida, né, a tua equipe, os vendedores, as Claro. pessoas que enfrentam a dificuldade, mas a dificuldade é algo para a gente olhar, observar e daquilo ali aprender e melhorar. Eu acho que são fundamentos da nossa vida, né, que se aplicam ao esporte, em qualquer esporte, e à nossa vida no dia a dia também, né? Sem sombra de dúvidas, né? E por isso que a gente convidou para falar sobre isso. Bom, vocês já viram que hoje a gente vai falar bastante sobre esporte de alto rendimento, né? E ali tem muitas lições para empreendedores. Para que a gente possa ter o podcast, Sandro, a gente tem os nossos patrocinadores. E eu criei carinhosamente, foi eu, vai ser, Lucimar, acho que foi eu esse nome, né? Na verdade, foi um convidado. Foi um convidado, né? Que é o patrocinador, o nosso patrocinador mais importante a gente chama de patrocinador cultural. Por que patrocinador cultural? O podcast A Casa é Sua, ele é de forma gratuita para gerar conteúdo, conhecimento. Então, se não tem o nosso convidado, não teria nem podcast. Então, o mais importante dos nossos patrocinadores é o convidado, que a gente carinhosamente chama de patrocinador cultural. Então, quero agradecer muito aqui tua presença, teu tempo. Sim. A gente sabe que o tempo nunca volta e a gente não tem como comprar tempo. Exato. Você pode até comprar tempo de outras pessoas, mas você não consegue comprar nem 30 segundos a mais para você. Nem você, nem Elon Musk, nem Éder, nem ninguém, né? Então, muito obrigado aqui pelo teu tempo, a nossa audiência, né? A gente agradece muito. E também agradecer os nossos outros 2 patrocinadores, que um é a Carol Group. Carol Group, se você não sabe ainda, eu já falei isso várias vezes, é a Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e a Carol Revés. A gente vai deixar o contato aqui da Carol Group, como a gente vai deixar também o contato do Sandro. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer para eles. E o nosso outro patrocinador é uma empresa de contabilidade, a Inovacom, que inclusive eles são a contabilidade, né, das empresas da Carol Group. Agradecer e mandar um abraço para o Guilherme, para o pessoal lá, muito obrigado. E tem dos patrocinadores e principalmente o patrocinador cultural, que é o mais importante de todos, que é você, muito obrigado. Mas como a gente não vem aqui, né, para fazer merchan e patrocínio, aí a gente fala sobre disciplina, né, e sobre resultado. E como é que você trabalhava com esse pessoal, a pressão? Porque você acabou de falar uma coisa importante, que você tem um colega no futebol, é assim, pessoal, você é um goleiro, você tem um colega do seu lado, ele é seu amigo, mas você vai precisar ser melhor que ele, para você ter a posição, para você jogar. Como é que você trabalhava essa questão sobre a pressão por resultados? Bom, eu fui atleta profissional também, eu Certo. joguei futebol profissional, fui goleiro. Durante 10 anos eu comecei bem cedinho, com 17 anos eu fui goleiro titular da Chapecoense, joguei uma fase toda do campeonato catarinense. E realmente as pessoas, a pressão, ela é diferente de uma pessoa para outra. Porque o atleta, ele é habituado desde muito cedo a ser vaiado ou a ser Aplaudir. aplaudido, e é um limite muito pequeno entre a crítica e O elogio. o elogio, o aplauso. Por quê? Porque no elogio, muitas vezes, o atleta, quando ele não está bem preparado, ele acaba relaxando. São
os acontecimentos que a gente vê com muito menino jovem, atleta jovem, principalmente o futebol, que não tem uma estrutura tão grande, eles saem muito cedo de casa. O elogio muitas vezes tira o foco. Tira o foco. Cria uma soberba. Exatamente. Não vou dizer porque é um menino que está ali, às vezes, 20 anos, 20 e Sim. poucos anos, ele não começa a ganhar muito dinheiro, e aquilo lá acaba tirando ele do foco. Assim como também a crítica, ela muitas vezes destrói um atleta. Por outro lado, tem atletas que na crítica eles crescem, eles vão lá e tentam melhorar, eles treinam mais, eles vão lá e corrigem o seu erro. Como também tem aquele que gosta do elogio, que gosta de estar na mídia, né? Mas tudo isso aí, Heather, é amadurecimento. São fases da vida que o atleta ele vai aprendendo. Assim como nós, na nossa vida, a gente não tem o mesmo pensamento. A gente também, talvez quando a gente é mais novo, tem mais energia. Quando a gente vai passando o tempo, a gente vai vivendo experiências, a gente vai experimentando situações, vivendo situações, a gente vai moldando as coisas, né? Então, a pressão tem que ser trabalhada, porque sempre vai ter. A pressão, ela faz parte da nossa vida, Claro. em qualquer circunstância, no dia a dia, numa empresa, no futebol, na nossa família, dentro de casa, porque são momentos, e muitas vezes esse momento ele está muito relacionado a como a gente está na nossa mente. A mente tranquila, com foco, sabendo que você vai chegar a algum lugar. Então, eu digo que, voltando ao início, um dos pré-requisitos, um dos pressupostos assim, para que um atleta consiga chegar, vencer, além aquela habilidade intrínseca, aquela condição física, a disciplina, a mente. Porque eu digo que a maioria dos atletas se perdem pela cabeça, não é nem pela falta de futebol. Certo. Então, a pressão, hoje em dia os clubes têm aconselhamento, já tinha há bastante tempo psicólogos. Os atletas hoje em dia eles são melhor orientados por familiares, por empresários, né? E, afinal, cada empresário eu acho que tem uma joia na mão. E realmente, muitas vezes, um atleta que desponta, É uma joia. é uma joia. É pouquinho, ele vale milhões, né? Mas a pressão, ela é intrínseca na nossa vida. Sem pressão não tem. Se a pessoa não existir um problema real, muitas vezes as pessoas elas criam problemas fictícios. Então é melhor a gente ter um problema real, né, para conseguir resolver. Claro. E solucionar, do que ficar O inventando imaginário, que nem existe. Nem existe muitas vezes. Que é a tal da ansiedade. A Ansiedade gente cria um problema, não existe. tenta resolver um problema hoje que achamos que vai ocorrer no futuro, que nunca vai ocorrer. Aí Exato. você cria um problema pro hoje. Exato. São coisas da vida. Exato. Se você conseguir controlar essa questão, não quer dizer que a gente não deva planejar nosso futuro, né? Tudo planejamento é muito importante. Mas por que se vive em um mundo tão oprimido, uma opressão assim? As pessoas estão sempre correndo para tudo que é lugar, para não chegar em lugar nenhum muitas vezes, porque coloca muito a expectativa em coisas que não precisa, cria situações lá para frente, e isso não vai gerar algo positivo. Se a gente conseguir resolver o nosso probleminha e resolver os pequenos problemas, é fundamental. Quando eu trabalhava com os goleiros, eu falava, olha, às vezes o cara estava caindo errado ali, fazer um encaixe, olha, vamos corrigir o pequeno problema. Se você defender todas as bolas que são fáceis, você já não vai levar um frango. Não adianta você só fazer milagre e levar dois, tipo assim, ó, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ser constante. Você tem que ser um constante, você tem que ter uma constância. Quando a gente confia em alguém, a gente confia em alguém que é constante. Não é uma pessoa que vai um dia para um lado, outro dia, conforme vira o vento, vai para o outro lado. Isso é confiança também.
Claro. Pessoas que são constantes, elas transmitem confiança. Assim é um atleta, um zagueiro, um goleiro. Se ele for constante, ele fizer, claro, uma constância positiva, né, de alto Claro, nível. Não vai claro, ser uma claro, constância claro. Ruim, claro, claro. É. Sim, com certeza, uma constância. positiva, né? E você falou uma coisa interessante. Às vezes as pessoas, e até no trabalho, a gente quer o extraordinário, né? Mas quando você faz o simples, vamos usar o exemplo de um goleiro, o Taffarel, né? Outro dia eu ainda vi o Romário falando que ele era o melhor. Aí perguntaram pro Romário, por que o Taffarel é o melhor? Assim, porque ele fazia o simples. Simples. Qual, Exato. aí, o que, como assim o simples, Romário? Ele não deixava fazer gol. Exato. Essa é a função dele. Qual que é a função do goleiro? Não deixar fazer gol. Como que ele fazia isso? Da maneira mais simples possível. Por isso que, segundo o Romário, não foi eu que falei isso, segundo ele, por isso que o Taffarel é o melhor goleiro que ele já viu jogar. Ou seja, fazia o que ele tinha que fazer Exato. da maneira mais simples possível. Exato. Que é a primeira principal função do goleiro qualquer, não deixar tomar gol, né? Exatamente. O Taffarel é justamente isso. Ele era um goleiro que você dificilmente você via ele fazer uma ponte, uma mão trocada, uma defesa. Ele dava 3 passinhos para o lado e fazia a defesa. Ele saía, ele fazia justamente isso. Fazia o básico bem feito. E, logicamente, que nem eu falei antes, você não levando os gols evitáveis, todo goleiro vai fazer um milagre uma hora ou outra. Claro. Então o que entrava lá no Taffarel era aquela bola que às vezes ele nem ia, porque não adianta, eu não vou chegar. Entendi. É, E isso é interessante, porque nos negócios é isso também, né? Às vezes a gente está com alguma dificuldade, seja no comercial, seja no operacional, seja no financeiro, em qualquer setor da empresa, né? E a gente quer achar uma solução assim que você olha assim, nossa, essa é a solução mirabolante. Normalmente isso não funciona. O que vai funcionar é o simples, é o feijão com arroz, preciso vender mais, o que que eu preciso fazer para vender? Eu tenho um bom produto? Tenho. Eu tenho um valor adequado com o mercado? Tenho. Então, sim, pô, eu preciso que mais pessoas conheçam do meu produto e atender essas pessoas bem, que naturalmente eu vou vender mais, né? Ou seja, simples. simples. Não criei nenhuma estratégia mirabolante. A constância, ela é algo que ele é muito interessante, né? Se tu fosse para dar uma dica, porque às vezes, até com o corpo, outro dia eu recebi uma pessoa aqui que a gente estava falando sobre como que o corpo, né, ele extravasa as emoções e como que os empresários, as pessoas são. E acho que a constância, muitas vezes, ela mostra quem nós somos, né? Muitas vezes a gente quer fazer muito num espaço muito curto, né? E às vezes consegue, às vezes não consegue, mas aí até mesmo se consegue, e aí para, né, e aí aquilo se perde. Seja no pessoal, no profissional, em qualquer coisa. Se você fizer um negócio hoje que você tiver muito resultado, muito lucro, mas se você parar de fazer, vai gerar algum problema, vai gerar algum déficit, com certeza. Exatamente. E dinheiro nenhum é perpétuo para sempre, né? Exatamente. Eu falo isso para muitas pessoas, inclusive para minha esposa. Eu já falei para você, eu falo para outras pessoas que às vezes me perguntam sobre como é que eu faço? Você tem uma certa idade, você tá bem? Eu falo, gente, não faço nada extraordinário. É constância. Por exemplo, vamos colocar aqui atividade física. Você precisa se matar para fazer. Se você, claro, defende o objetivo. Claro. É, Para manter um corpo em saúde, você não precisa exato, se matar. exato, mas assim, é constância. Certo dia eu estava vendo alguma coisa assim e é uma coisa que eu faço na minha vida, mas o Zé Roberto é um meia que jogou no Palmeiras, jogou no Bayer Leverkusen por muito tempo, é ídolo lá na Alemanha, depois encerrou quase 45 anos jogando futebol. Mas um dia eu estava vendo alguma coisa e ele apareceu assim, o homem realmente em plena forma. Ele tem mais de 50 anos. E daí ele falou uma coisa que eu levo para minha vida, ele faz. Eu perguntar assim, como que você mantém saudável? Ele falou, gente, é constância.
a constância, é você fazer sempre. Não adianta nada eu fazer 5 horas de uma atividade física num dia, ou 2 horas no outro, e daí ficar 3 dias sem fazer. Então eu digo assim, ó, 40 minutinhos por dia é constância e disciplina. Eu uso isso na minha vida, e assim, algo incrível que quando a gente incorpora a disciplina na nossa vida, ela não passa mais a ser disciplina, ela passa a ser uma rotina, um hábito. Um hábito. Assim como tomar banho, escovar os dentes. dentes, Então, claro. aqueles 40, 50 minutos por dia de atividade física moderada, eu faço em qualquer lugar. Em casa, se eu estiver viajando, se estiver chovendo, Se tiver sol, se tiver sol, se tiver vento, chovendo, não calor. interessa. E a constância, não se matar para fazer alguma coisa, mas transformar aquilo lá em alguma coisa que seja constante. É você fazer. E aquilo lá não passa mais a ser uma coisa difícil, passa a ser uma coisa agradável, que faz parte da tua vida e te faz bem e te faz se sentir feliz. Porque tudo aquilo que a gente fizer, que a gente nos incomoda, nos tira a paz. E você só consegue fazer no máximo por um tempo, né? Não, Depois e aquilo lá, exatamente. Então a gente tem que colocar na nossa vida, tem que ser constante naquilo que nos dê prazer. Assim, ó, eu digo que a pessoa perto da gente, em qualquer circunstância, que vê dificuldade em tudo, ela nos contamina. Porque daí, se está chovendo, é chuva. Não é alguma coisa por causa do sol. Se não tem sol, é o vento. Se não tem vento, é porque é longe. Se não tem longe, é porque é muito perto. Se é muito perto, é porque alguma coisa aconteceu. Então, quando a pessoa não acaba arrumando subterfúgios para não fazer determinada coisa, são pessoas ou situações, ou mesmo um atleta, que não vence e acaba prejudicando, estragando aquele ambiente. No futebol acontece muito isso. A gente fala laranja podre, o elemento que prejudica o grupo, né? Agora, às vezes tem aquele elemento positivo. Não, vamos lá. Tá difícil, não, mas vamos lá. Oh, é longe. Não tem problema, vamos devagarinho. Tá chovendo. Mas tá chovendo, dá para ter uma alternativa em outro lugar. Ah, tem sol. Gente, mas o sol não vai matar ninguém, então, tipo assim... Que ver soluções. Exatamente. E não desistir por causa de situações que a gente pode superar, né? E isso é resiliência, é disciplina, é constância. Com certeza. São pequenos detalhes assim que fazem diferença na nossa vida, e eu acho que inclusive também no mundo corporativo, né? Não se pode desistir por qualquer coisinha. Deu um problema, olha, meu negócio não vai mais dar certo. Não, gente, vamos achar uma solução. Deve ser por aí, né? E você fala isso, Sandro, e no mundo corporativo eu estudo bastante sobre negócio. A maioria esmagadora dos grandes negócios, dos negócios que passaram anos, décadas, séculos, eles foram feitos com constância, com aprendizado, com um dia de cada vez, Sim. com fazer... não precisa ser o melhor, precisa fazer bem feito. E é isso, por isso que eu trouxe você que é do alto rendimento, até para fazer com que você, empresário, você pense. Veja como é mais fácil para nós ser empreendedor e empresário do que, por exemplo, ser jogador de futebol. Tenho certeza que você está nos assistindo, você já pensou um dia. Eu já fiz isso várias vezes, eu olho para o meu time, nunca vou falar qual que é meu time, e eu falo assim, nossa, não acredito que o cara perdeu aquele gol, que ele fez isso. Pô, ele já treinou muito para poder estar lá, né? Porque estão muito poucos. E às vezes aí a gente chega no outro dia no nosso trabalho e a gente precisa resolver algumas coisas, né? Eu gosto bastante do Luciano Hang, que ele fala que ele é um descascador de abacaxi, né? Por isso que ele ganha dinheiro e é bem sucedido. E às vezes a gente precisa resolver coisas que são simples, mas aí não, a gente considera que é a coisa mais difícil do mundo, né? Seja lá melhorar nossa eficiência, assumir que não entregamos com tanta qualidade, assumir que nós não fazemos algumas coisas bem feitas, e aí se a gente não faz, se tá na frente de uma empresa, os outros também não vão fazer provavelmente, né?
segue um exemplo, né? Eu imagino que não vai conseguir ter disciplina num time de futebol se o líder não tiver disciplina. Exato. Eu imagino que você acabou de dizer que você é uma pessoa que faz todo dia exercício. Como é que você ia cobrar a disciplina dos moleques lá que queriam ser goleiro se você não é disciplinado? É que eu vou querer cobrar que alguém, por exemplo, chegue no horário se eu não chego no horário? Exatamente. Pô, entendeu? De repente, pela autoridade, né, Sandro, vai conseguir cobrar uma vez, duas, três, mas aquilo ali vai cair por terra, né? Uma hora a pessoa vai falar, não, mas peraí, cara, você pede pra mim chegar no horário, mas você nunca chega no horário. Exato, o exemplo move. As palavras, elas entram no ouvido, ou a gente sente, mas o exemplo, ele permanece. O exemplo, ele permanece. Tem duas maneiras que são as principais que a informação chegam na nossa vida, né? Que é vendo e ouvindo. Exato. Mas um bom orador, ele pode enganar muita gente. Alguém com uma maquiagem, alguma coisa, um efeito visual, mas pode te enganar. Mas os teus exemplos do dia a dia, as tuas atitudes, a tua maneira de ser, pessoas dizem, mas a pessoa não é boazinha, não, mas se você for justo, se você for correto, se você fizer a coisa certa, isso aí, mesmo que muitas vezes pareça duro, mas isso aí vai gerar uma coisa chamada credibilidade. A credibilidade, ela é conquistada, ela não é comprada, né? Com Ela é uma coisa certeza. que, quando você conquista, não é tão fácil manter, porque as pessoas vão cobrar mais ainda daquilo. Exato. Qualquer É coisa muito que você... fácil eu jogar pedra no cachorro morto, que nem Sim. diz, dar um chute no cachorro morto, né? Ali é fácil. Agora, aquele pitbull lá, o pessoal não chega chutando, né? Porque Ele vai atacar. exatamente. Ele vai Então, tipo assim, contra-atacar, né? mas eu quero dizer que a a credibilidade é uma coisa que se conquista, né, com atitudes, com você fazendo as coisas, você demonstrando, os outros veem isso em você, você não consegue comprar credibilidade. Com Porque certeza. credibilidade a gente cria, né? Conquista. Conquista, exatamente. E é igual, né, o profissional ali do futebol, ele precisa conquistar a confiança, né? Sim. Quer mostrar que ele vai, que ele quer, que para que, sei lá, quem seja o treinador, ele é a pessoa, pô, não, esse cara que quer. Porque eu imagino que se você percebe que se a pessoa não quer, não tá com vontade, você também não vai perder teu tempo, né, para querer concorda comigo? Sim, exato. Vou trabalhar com quem? Com quem quer, né? E isso acontece muitas vezes nas organizações, seja com os colaboradores, com a equipe, pô, a gente precisa trabalhar com quem quer. Então, se você é a pessoa de frente de uma equipe comercial, qualquer coisa, você precisa mostrar que você quer. Porque se você mostrar que você quer fazer, não tem problema que você está fazendo errado. Pô, vamos corrigir, vamos. Agora, pô, se você nem quer, fica difícil, né? Como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou melhorar alguém que não quer mudar, né? Exatamente. Essa questão de querer é, vem ao encontro de tudo aquilo que a gente já falou até agora, né? Eu vou dar mais um exemplo do esporte aqui, de uma pessoa que foi espetacular naquilo que fazia, Oscar Schmidt. Oscar Schmidt foi o mão santa, Isso. mas ele não atingiu isso só por habilidade. Ele chegou no clube lá para jogar basquete e ele era, tipo assim, mais ou menos, no padrão dos outros. Mas o que ele fazia? Terminava o treino, ele jogava 200 bolas de 3 cestos. Ficava lá depois, em cada posição da quadra. Então ele treinou, ele queria muito, né? Ele fez algo diferente, ele se aperfeiçoou. Buscou as técnicas, treinamento. Exatamente, então é o querer, né? Se ele não quisesse, ele ia ser mais um jogador simples, como assim Cristiano Ronaldo, é outra pessoa que queria muito. Ele ficava na concentração chutando a bola na parede ali, fazendo agachamento, apoio. Então são pessoas que queriam muito, né? Entra nessa questão da disciplina, mas também do querer. Claro.
Porque você precisa treinar, né? E se o Oscar, talvez de tanto com que ele treinou, ele conseguia lá no jogo a bola de 3 ia para ele e ele Era fazia a automático. cesta. Era meio que um processo meio que natural para É, ele, né? Mas natural, que não foi porque ele nasceu com o dom, de tanto que ele treinou. porque ele queria muito aquilo lá, era um foco que ele tinha. Exatamente. E como, a gente já está chegando na parte final, né, o podcast sempre passa muito rápido, como é que você, visualiza uma forma de ter equilíbrio? Porque isso que a gente falou, né, o equilíbrio, para que a gente tenha disciplina, constância, foco, querer, a gente vai ter que colocar tudo isso em algum lugar e manter um equilíbrio, né. Porque quando às vezes você quer demais, talvez você, sei lá, fica treinando todo dia, um dia treina demais e não consegue, 2 e aí se frustra. Como é que fazer igual esses caras que eles fizeram isso durante muito tempo, ou durante a vida toda, como você falou que você faz com exercício físico, né, todos os dias. Como que ter esse equilíbrio? Eu vejo que isso é uma questão de amadurecimento. Não são todas as pessoas que conseguem, né, Éder? Claro. E isso aí é muito uma questão pessoal também, porque, por algum tempo a pessoa pode ter um ou outro, ou tá melhor em algum desses requisitos, assim, ter mais energia, ter mais vontade, ter mais foco, Sim, tem ter uma mais técnica, enfim. mas assim, com o passar do tempo, as pessoas vão: "Ah, não vou mais fazer isso", o outro fala: "Ah, não vou mais fazer aquilo". Então eu acho que um amadurecimento a gente vai conseguindo colocar, tipo, ó, equilibrando a coisa. "Olha, eu tenho 30 anos, eu vou fazer tal coisa, vou diminuir a outra", vai passando para 40, mas tudo está na nossa mente. Quando a pessoa chega a 50, é outro, vai passando, é outra coisa. Mas assim, o que eu vejo principal é a pessoa não deixar de fazer as coisas contando os dias que ela tem de vida. Porque tem muita gente que fala assim: "Ah, eu já não tenho mais idade de fazer tal coisa". Não, gente, por quê? Morreu? Você não sabe, né, quanto Você já você já morreu por acaso? Isso é óbvio, você não vai fazer com a mesma intensidade uma coisa quando você tem 50 anos do que quando você quando tinha você tem 20. 20, Eh, ou quando você tem 70, quando você é, tem ou 80, tipo claro. assim, ó, muitas vezes a pessoa quando é muito jovem ela não tem recurso para fazer determinada coisa, mas ela pode aproveitar aquela fase da vida. Quando ela tem mais, muitas vezes ganha mais dinheiro, às vezes ela não sabe muitas vezes como aproveitar esse dinheiro, às vezes se perde, compra coisa errada, eh, então essa junção de coisas eu acho que é o que faz a diferença, você amadurecer perto de pessoas boas, porque companhias influenciam muito naquilo que você é na tua vida. Tem até um certo momento que a gente, se você conviver com pessoas determinado tipo, com determinados conceitos, preceitos de vida, posições, você vai geralmente a gente está inserido no meio aonde você tem pessoas que têm uma afinidade. Agora, muitas vezes a pessoa vai se desviando, então eu vejo principal isso. Aquela velha frase: "Me diga com quem andas que eu te direi quem és". Porque, se a gente andar com pessoas boas, a gente vai estar inserido ali. Agora, vai andar com pessoas ruins, com maus exemplos, isso aí vão dificultando a vida. Isso aí acontece muito mais, influências levaram pessoas à falência, levaram atletas promissores a abandonar a carreira, porque seguiram exemplos ruins. O exemplo, de pessoas eu acho que é fundamental. A gente não pode, dizer: "Ah, não ande com tal pessoa, com tal", mas a gente pode, andar na nossa vida com pessoas que façam diferença. A gente vai aprender com quem? Com quem sabe algo mais do que nós. A Quem gente já pode ensi fez, a gente claro. a gente pode ensinar alguma coisa para os outros, mas a gente sempre pode aprender, a gente vai aprender coisas boas com quem tem algo bom para nos oferecer, né. Não vamos aprender com um determinado tipo com um traficante, com alguém que é estuprador, Claro. uma pessoa,
sem caráter, uma pessoa que... Então, eu acho que muito vai nesse sentido, de andarmos com pessoas Os exemplos, né? possam fazer diferença na nossa vida. Claro. A gente pode fazer diferença na vida dos outros também. Claro, com certeza. E isso é interessante. Às vezes as frases que você fala, as atitudes, você acha que para você aquilo é normal, mas para alguém aquilo pode mudar a vida, né? Mudar a chave, mudar muita coisa. Bom, a gente está chegando no final. O podcast ele passa muito rápido. Quero te agradecer aí pela presença. Com certeza esse é um podcast que você deve ver e rever, porque a gente falou aqui voltado para o esporte, mas todos são conceitos que têm tudo a ver com a vida profissional de qualquer pessoa em qualquer área. Seja você colaborador de alguma empresa, seja você sócio, seja você proprietário, seja você empreendedor, seja você estudante, esteja no esporte, que é disciplina, constância, equilíbrio, querer. Isso não tem como você chegar a lugar nenhum sem ter isso. E é muito bom fazer uma analogia com o esporte, com o futebol, para a gente entender como muitas vezes onde nós estamos e o que fazemos é muito mais simples do que, por exemplo, um goleiro de futebol, que é um só. Deu. E é um. Então é isso. Muito obrigado, Sandro. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a nossa audiência. Herder, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Espero sinceramente que esse programa, esse podcast alcance alguém, que possa ser algo motivador para quem nos assiste, e te parabenizar pelo teu sucesso empresarial, e que Deus abençoe você, tua família, e que sigamos sempre juntos aí. Muito obrigado. Tenho certeza que o podcast vai ser visto por várias pessoas e, como eu já falei, né? Aqui a gente falou sobre os pilares para o sucesso para qualquer lugar. É isso. Muito obrigado, cara. Um abraço. Valeu, meu amigo. Valeu.